Sou a Ana Clara, tenho 34 anos e nunca imaginei que minha maior conquista se tornaria o alvo da minha família. Depois de batalhar para sair do zero e comprar a minha casa, fiquei em choque quando meus pais reapareceram, depois de 5 anos de silêncio, exigindo que eu a vendesse para cobrir uma dívida de R$ 260 mil da minha irmã Vanessa. Quando me recusei a ceder à chantagem emocional do Família Ajuda Família, eles arrombaram a porta e destruíram a minha casa. O que eles não sabiam era que aquela casa guardava segredos, que no fim das contas me protegeriam dos planos deles. Antes de eu contar a minha história, de onde você está assistindo hoje? Clique em curtir e inscrever-se se você já teve que se proteger de membros tóxicos da sua família que de repente precisaram de algo de você. Crescendo em um bairro de classe média em São Paulo, nossa família parecia normal por fora. Meus pais tinham empregos estáveis, morávamos em um bairro tranquilo e nunca nos faltou o necessário. Mas por baixo daquela aparência de estabilidade da classe média, havia uma dinâmica que favorecia minha irmã mais nova, Vanessa, desde o momento em que ela nasceu. Vanessa era a filha de ouro, abençoada com um carisma natural e um talento artístico que meus pais exibiam em todas as oportunidades. Peças de teatro na escola, concursos de arte, shows de dança. Vanessa era a estrela e meus pais os maiores fãs. Enquanto isso, eu era prática, estudiosa e responsável, características que me renderam o papel de segunda opção da família, em vez de qualquer reconhecimento. A Ana é tão independente. Minha mãe dizia aos parentes com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Ela se vira sozinha. O que ela queria dizer era que eu tinha aprendido a me virar porque ninguém viria me ajudar. Quando fiz 16 anos, já tinha empregos de meio período e mantinha notas de honra. Eu economizava cada centavo para a faculdade, porque meus pais tinham deixado claro que a educação da Vanessa teria prioridade. Ela tem talentos especiais que precisam ser cultivados. Meu pai me explicou quando perguntei sobre o plano de poupança para minha faculdade. Você é inteligente o suficiente para se virar. E foi o que eu fiz. Trabalhei 30 horas por semana durante o ensino médio, ganhei uma bolsa parcial, peguei empréstimos modestos e me formei em administração em uma universidade estadual. Enquanto isso, a Vanessa frequentou uma escola de arte exclusiva no Rio de Janeiro, com meus pais cobrindo sua mensalidade, o aluguel do apartamento e as despesas de moradia. Depois de me formar, consegui um cargo inicial em uma empresa de serviços financeiros em São Paulo. O salário era modesto, mas eu estava determinada a construir uma carreira. Vivi de forma econômica, dividia apartamento com amigos, levava marmita para o trabalho e paguei lentamente meus empréstimos estudantis, enquanto construía um fundo de emergência. Vanessa, por outro lado, saltava de um projeto criativo para outro, ligando para meus pais sempre que precisava de mais dinheiro para o aluguel ou materiais para sua mais nova visão artística. O limite foi alcançado 5 anos atrás. Vanessa havia convencido meus pais a investirem em sua galeria de arte. Ela havia encontrado um espaço perfeito em Ipanema, que, segundo ela, seria a plataforma de lançamento de sua carreira. Meus pais, convencidos de seu sucesso inevitável, esvaziaram suas contas de aposentadoria para financiar esse sonho. R$ 60 mil depois, a galeria foi inaugurada como uma festa extravagante que eu assisti por postagens nas redes sociais, sem poder pagar a passagem para ir. 3 meses depois, a galeria estava falindo. Vanessa tinha feito os cálculos errados das despesas, do local, da viabilidade e do mercado de arte super competitivo. Ela me ligou chorando uma noite. A mamãe e o papai estão no limite, Ana, ela soluçou. A galeria precisa de mais R$ 30 mil ou tudo está perdido. Você tem poupança, não tem? Você sempre economiza. Eu tinha, sim, quase R$ 40 mil acumulados meticulosamente ao longo de anos de sacrifício. Isso representava minha segurança, meu futuro, o sinal para um apartamento, a prova de que a dedicação valia a pena. Quando hesitei, Vanessa ficou com raiva. Família ajuda família, Ana. Mamãe e papai deram tudo por mim. Agora é a sua vez. Quando sugeri um plano de negócios ou termos de empréstimo em vez de um presente, ela desligou o telefone na minha cara. 1 hora depois, minha mãe ligou.
Como você pode ser tão egoísta? Ela exigiu. Sua irmã está em crise. Este é o sonho dela. Mãe, eu trabalhei duro por esse dinheiro, eu tentei explicar. Não posso simplesmente dar tudo sem um plano de pagamento. Então, seu dinheiro é mais importante do que sua irmã? Do que essa família? Meu pai ligou em seguida, sua decepção palpável através do telefone. Nós te criamos para ser melhor do que isso, Ana. A família vem antes do dinheiro. A ironia de que eles nunca tinham aplicado esse princípio à minha educação ou carreira aparentemente não os afetava. Quando me mantive firme, meu pai me deu o ultimato que mudaria tudo. Se você não pode apoiar essa família em seu momento de necessidade, então talvez você não faça parte desta família. Lembro-me do silêncio que se seguiu, de como meu coração pareceu parar por um momento. Você não está falando sério, eu sussurrei. Faça sua escolha, Ana, sua irmã ou seu dinheiro. Eu fiz minha escolha. Fiquei com minhas economias. E fiel à sua palavra, meu pai me cortou. Minhas ligações ficaram sem resposta, cartões de aniversário foram devolvidos, convites para festas de fim de ano nunca vieram. Minha mãe me bloqueou nas redes sociais e disseram aos parentes que eu havia abandonado a família em seu momento de necessidade. A galeria falhou de qualquer forma. Vanessa voltou a morar com meus pais, com seu sonho destruído, mas seu status de a parte prejudicada intacto. Fui pintada como a vilã que poderia ter salvado tudo, mas escolheu não fazê-lo. Aquelas primeiras festas de fim de ano sozinha foram brutais. Chorei no Natal e no meu aniversário. Comecei a fazer terapia, tentando processar o abandono e o amor condicional que tinham definido minhas relações familiares. Minha terapeuta me ajudou a ver que a dinâmica sempre tinha sido doentia, que eu tinha sido a bode expiatório da família, enquanto Vanessa era a filha de ouro, e que estabelecer limites financeiros não era apenas razoável, mas necessário. Nos anos seguintes, me dediquei à minha carreira. Ganhei promoções, aumentei meu salário e continuei com meus hábitos de poupança disciplinados. Meu fundo de emergência voltou a crescer e comecei a pesquisar programas de compra de casa para compradores de primeira viagem. Se minha família não seria minha rede de segurança, eu construiria uma, tijolo por tijolo. 3 anos após o afastamento, me vi caminhando por uma encantadora casa antiga dos anos 1920, em um bairro tranquilo nos arredores da cidade de Curitiba. No momento em que pisei na ampla varanda da frente, com suas colunas sólidas e seu corrimão tradicional, algo ressoou profundamente dentro de mim. Essa casa estava lá há quase um século, resistindo a inúmeras tempestades, crises econômicas e famílias em mudança. Havia força em seus alicerces. A proprietária anterior era a neta do construtor original. A corretora explicou enquanto percorríamos o interior. Ela morou aqui por 40 anos e cuidou impecavelmente das características originais. Passei meus dedos pelo corrimão de madeira de carvalho, admirei as estantes embutidas que ladeavam a lareira de tijolos e me maravilhei com os vitrais que projetavam padrões de arco-íris nos pisos de madeira. Ao contrário dos condomínios modernos e estéreis que eu tinha visitado, esta casa parecia ter histórias para contar, como se tivesse sobrevivido. O preço estava no limite superior do meu orçamento, mas depois de anos de poupança disciplinada e uma promoção recente, eu podia pagar. Fiz uma oferta naquela mesma noite e depois de uma breve negociação, ela foi aceita. O dia em que assinei os documentos de compra e recebi as chaves foi talvez o momento de maior orgulho da minha vida. Ninguém me deu isso de mão beijada. Ninguém facilitou. Essa conquista era só minha. Os primeiros meses foram de muita atividade. Embora a casa estivesse estruturalmente sólida, precisava de reformas. Eu pintei cada cômodo sozinha, ficando acordada até tarde depois do trabalho e dedicando os fins de semana à transformação. Lixei e pintei armários, troquei luminárias antigas e aprendi o básico de encanamento para instalar uma nova pia no banheiro. Cada projeto concluído parecia a recuperação de um pedaço de mim mesma. Enquanto trabalhava na casa, também construía uma vida ao redor dela. Convidei colegas para jantares, entrei para a associação de moradores e fiz amizade com o casal de idosos da casa ao lado, que compartilhavam histórias sobre a história da região. Plantei uma horta no quintal com os conselhos da Dona Lúcia,
do outro lado da rua, que cultivava tomates há 40 anos. Essas conexões formaram uma família escolhida, que preencheu o vazio deixado pela minha família biológica. Celebramos feriados juntos, compartilhamos recursos e criamos novas tradições. Quando o Natal se aproximava, em vez de enfrentar mais uma refeição solitária, organizei um amigo secreto que encheu minha sala de jantar de risadas e afeto genuíno. Minha carreira continuou a florescer também. Fui promovida a consultora financeira sênior, onde me especializei em ajudar clientes a estabelecerem uma relação saudável com o dinheiro. Havia uma certa ironia no fato de que os mesmos limites que me custaram minha família agora me permitiam ajudar outras pessoas a evitar armadilhas semelhantes. Dinheiro nunca é só sobre dinheiro, eu dizia aos meus clientes. É sobre valores, prioridades e limites. Esclarecer isso primeiro torna as decisões financeiras muito mais fáceis. Minha casa se tornou mais do que um abrigo. Era meu santuário e uma conquista materializada. Cada parcela da hipoteca parecia uma afirmação. Cada melhoria refletia meus valores e gostos, não concessões feitas para agradar os outros. Pela primeira vez na vida, eu estava criando um espaço que honrava minhas necessidades sem pedir desculpas. A paz que encontrei neste novo capítulo às vezes me fazia questionar se o doloroso afastamento tinha sido, na verdade, uma bênção disfarçada. Sem a drenagem constante das expectativas da minha família e das crises da Vanessa, descobri partes de mim mesma que nunca tiveram espaço para crescer. Tomei decisões baseadas nos meus desejos autênticos, em vez do medo de desaprovação. Reconheci minha própria resiliência e capacidade de sentir alegria. 2 anos depois de comprar a casa, eu havia criado uma vida que parecia verdadeiramente minha. A dor do afastamento familiar tinha se tornado uma pontada ocasional, em vez da angústia constante daqueles primeiros dias. Eu tinha parado de checar as redes sociais dos meus pais e não ficava mais tensa quando o telefone tocava, na esperança de que pudesse ser eles. Eu tinha aceitado que aquele capítulo estava encerrado e encontrado paz na nova história que eu estava escrevendo. É por isso que a ligação, quando finalmente veio, me pegou completamente desprevenida. Era uma terça-feira comum à noite. Eu tinha acabado de regar meu jardim e estava preparando um jantar simples quando meu telefone tocou com um número desconhecido. Quase deixei cair na caixa postal, presumindo que fosse mais uma telemarketing, mas algo me impeliu a atender. Olá, Ana. É a mamãe. A colher de pau que eu estava usando para mexer o molho da massa caiu no chão. 5 anos de silêncio. E ela ligou tão casualmente, como se tivéssemos conversado na semana passada. Meu coração bateu forte no peito enquanto emoções conflitantes me invadiam. Esperança, raiva, confusão, saudade. Mãe! Minha voz soou estranha, quase infantil. Sim, querida, como você está? A normalidade de seu tom foi desorientadora. Nenhum reconhecimento dos anos de silêncio, nenhuma desculpa, nenhuma explicação, apenas como você está? Como se estivesse me ligando para saber como foi uma semana corrida. Estou surpresa em receber sua ligação, consegui dizer. Bem, temos pensado em você. Seu pai e eu adoraríamos que você viesse jantar aqui nesta sexta-feira. A Vanessa também vai estar. Faz tempo que não estamos todos juntos como uma família. Faz tempo que não estamos todos juntos. Como se o afastamento tivesse sido uma decisão mútua ou uma distância natural, em vez de uma escolha explícita deles. Eu me peguei concordando com o jantar antes mesmo de ter processado o que estava acontecendo. Depois de desligar, sentei no chão da minha cozinha, com as costas apoiadas nos armários, tentando entender o convite. Por que agora? Por que esse interesse repentino em reatar? Uma parte de mim, a criança solitária que sempre buscou a aprovação deles, estava radiante com a possibilidade de reconciliação. Outra parte, a mulher independente que havia construído uma vida sem eles, estava profundamente desconfiada. Liguei para minha terapeuta no dia seguinte e marquei uma sessão de emergência. O que você espera que aconteça neste jantar? Perguntou a doutora Rivers, depois que eu expliquei a situação. No melhor dos cenários, eles pedem desculpa, reconhecem o quão injustos foram e começamos a reconstruir uma relação mais saudável, eu disse. E o que você acha que é mais provável de acontecer? Suspirei. Eles querem algo.
Não estariam me procurando depois de tanto tempo sem um motivo. A doutora Rivers assentiu. É importante ir com expectativas realistas. Que limites você precisa manter para o seu próprio bem-estar? Passamos o resto da sessão nos preparando. Eu não discutiria minhas finanças ou o sucesso da minha carreira a menos que eles perguntassem diretamente. Eu não me desculparia pela minha decisão de 5 anos atrás. Eu iria embora se a conversa se tornasse manipuladora ou abusiva. Diretrizes simples para proteger a autoestima que eu tinha trabalhado tanto para construir. A noite de sexta-feira chegou e me peguei dirigindo para a casa da minha infância com um nó de ansiedade no estômago. Escolhi minha roupa com cuidado. Profissional, mas não chamativa. Arrumada, mas sem exagerar. Levei uma garrafa de vinho de preço médio como presente para os anfitriões. Normal o suficiente para ser educada, mas não tão cara a ponto de sugerir excesso financeiro. A casa parecia diferente do que eu me lembrava. O jardim estava descuidado, a pintura externa se descascando em alguns lugares, e os canteiros de flores, que minha mãe costumava cuidar meticulosamente, agora estavam cheios de mato. Esses pequenos sinais de abandono me inquietaram enquanto eu caminhava até a porta da frente. Meu pai atendeu a minha batida, e me impressionei com o quanto ele havia envelhecido. Seus cabelos estavam completamente grisalhos. Novas linhas profundas marcavam os cantos da sua boca e olhos. E ele havia perdido peso, as roupas penduradas em seu corpo de forma larga. "Ana", ele disse, sua expressão ilegível. "Pode entrar." Nenhum abraço, nenhuma recepção calorosa, apenas uma saudação superficial que pouco fez para preencher a lacuna de 5 anos. Entrei na casa e fui imediatamente envolvida por uma nuvem de perfume quando minha mãe saiu da cozinha. "Aí está ela", ela exclamou com uma alegria que parecia forçada. Ela me abraçou brevemente, depois me segurou a uma distância. "Deixa-te te ver, ainda tão séria. Você precisa sorrir mais, querida." Assim, eu fui transportada de volta a todas as reuniões de família em que minha aparência, meu comportamento ou minhas conquistas haviam sido sutilmente consideradas deficientes. Respirei fundo, lembrando do conselho da doutora Rivers de me manter centrada na minha versão adulta. "É bom ver você também, mãe", eu disse calmamente. "A casa parece familiar." Ela acenou de forma desdenhosa. "Ah, estávamos querendo fazer algumas reformas. Você sabe como é, nunca há tempo ou dinheiro suficiente para tudo." Essa referência casual a restrições financeiras aumentou ainda mais minha guarda. Fomos para a sala de estar, onde notei que várias peças de mobília estavam faltando, substituídas por alternativas mais baratas. A obra de arte cara que antes pendurava nas paredes havia sumido, com fotos de família em molduras baratas em seu lugar. "A Vanessa vai se atrasar um pouco", minha mãe explicou enquanto servia vinho em copos que não combinavam. "Ela tinha um compromisso que não podia perder, mas ela está tão empolgada em te ver." Enquanto esperávamos minha irmã, meus pais me fizeram perguntas que se tornaram cada vez mais pessoais. "Então, onde você está morando hoje em dia? Ainda naquela empresa financeira? Você foi promovida? Comprar uma casa nesta economia deve ser um desafio. Você ainda está morando de aluguel?" Respondi com sinceridade, mas de forma vaga, mencionando minha promoção sem especificar meu salário, reconhecendo a compra da casa sem discutir o valor ou a localização. A cada resposta, notei que meus pais trocavam olhares, o interesse deles na minha situação financeira se tornando cada vez mais aparente. "E você ainda está solteira?" minha mãe perguntou com uma familiar nota de decepção. "Estou focada na minha carreira e na minha casa agora", eu respondi. "Isso me mantém ocupada." "Sua própria casa", meu pai repetiu, seu tom ilegível. "Que bom, deve ser legal." Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu de repente, e Vanessa entrou como um furacão. 5 anos tinham mudado pouco nela, talvez apenas realçando seu talento para entradas dramáticas. Ela usava um vestido de grife obviamente caro, seu cabelo estava profissionalmente arrumado, e brincos de diamantes brilhavam em suas orelhas. "Desculpa o atraso", ela anunciou, largando sua bolsa de luxo na mesa de centro. O compromisso demorou e o trânsito estava insuportável. "Ah, meu Deus, Ana!" Ela correu em minha direção, me envolvendo em um abraço que cheirava a perfume caro.
Olha só para você, toda adulta e corporativa. Senti tanto a sua falta. O contraste entre a aparência dela e as circunstâncias mais modestas dos meus pais era gritante, assim como a encenação de afeto fraternal depois de anos de silêncio. A abracei de volta de forma rígida, já certa de que essa reunião tinha uma agenda. O jantar confirmou minhas suspeitas. Enquanto comíamos uma refeição simples que estava muito longe das elaboradas refeições que minha mãe costumava preparar, a conversa continuava voltando para as finanças. Vanessa dominou a mesa com histórias de seus mais recentes projetos artísticos, citando nomes de celebridades e descrevendo eventos glamurosos, enquanto simultaneamente reclamava da dificuldade de ser uma criativa na economia de hoje. O cenário das galerias está tão competitivo agora. Ela suspirou, pegando sua terceira taça de vinho. E meu último investidor foi um pesadelo, cheio de taxas ocultas e juros impossíveis. Investidor? Eu perguntei, incapaz de me conter. Para qual projeto? Minha boutique, Vanessa disse como se fosse óbvio. Abri um espaço de arte e moda de luxo na cidade no ano passado. Estava indo super bem até que todas essas contas começaram a se acumular. Meu pai pigarreou. Sua irmã teve alguns problemas de fluxo de caixa recentemente. Problemas de fluxo de caixa? Vanessa repetiu com uma risada amarga. É uma forma de dizer. É um pesadelo financeiro. O espaço precisa de reformas. Os fornecedores estão cobrando os pagamentos e meu sócio de negócio sumiu com metade do nosso capital de operação. Eu larguei meu garfo. Isso parece sério. Você procurou um consultor financeiro? Não precisamos de um consultor, minha mãe interveio. Precisamos da família, se unindo em tempos difíceis. E aí estava o verdadeiro propósito daquele jantar de reunião, exposto pelo olhar significativo da minha mãe. Peguei um gole de água, me preparando para o que viria a seguir. Quão ruim é a situação? Perguntei, olhando diretamente para Vanessa. A pergunta ficou no ar enquanto minha irmã de repente se interessou intensamente em arrumar a comida em seu prato. 260 mil reais. Meu pai finalmente respondeu, sua voz inexpressiva. Quase me engasguei com a água. 260 mil reais? Como isso é possível? Vanessa levantou o queixo defensivamente. Não é só a boutique. Houve alguns empréstimos pessoais também e os cartões de crédito que usei para o inventário, além das reformas no meu apartamento. Você reformou um apartamento alugado? Eu a interrompi, incapaz de esconder meu choque. É um investimento na minha marca pessoal, Vanessa respondeu rispidamente. Os clientes esperam uma certa estética quando me visitam. Não posso receber compradores em um lugarzinho feio. Minha mãe estendeu a mão na mesa para dar um tapinha na mão de Vanessa. Sua irmã sempre teve visão. Às vezes, estar à frente da curva significa correr riscos financeiros. Olhei ao redor da mesa, tentando processar o que estava ouvindo. Então, vocês me convidaram aqui depois de 5 anos de silêncio para me falar da dívida da Vanessa? Meus pais trocaram olhares antes que meu pai se inclinasse para a frente. Nós já fizemos tudo o que podíamos, Ana. Esvaziamos nossas economias, pegamos uma segunda hipoteca da casa, até vendemos a maioria dos nossos objetos de valor. Minha mãe acrescentou, gesticulando para os espaços onde a arte e as antiguidades antes estavam. Lamento ouvir isso, eu disse com cuidado, mas não tenho certeza do que isso tem a ver comigo. Outro silêncio pesado caiu sobre a mesa. Meu pai pigarreou novamente. Soubemos que você comprou uma casa. A afirmação era tão factual, tão aparentemente não relacionada à conversa anterior, que levei um momento para fazer a conexão. Quando fiz, a sala pareceu inclinar um pouco. Sim, eu respondi cautelosamente. Comprei. Neste mercado, os valores imobiliários aumentaram significativamente. Meu pai continuou, especialmente para casas mais antigas em bairros estabelecidos. Meu estômago gelou quando percebi onde isso estava indo. Minha casa não está à venda. Ana! Minha mãe interveio, sua voz assumindo o tom persuasivo que ela sempre usava quando tentava me convencer a dar a Vanessa o que ela queria quando éramos crianças. Ninguém está dizendo que você precisa ficar sem teto, mas com certeza você poderia vender sua casa, ajudar sua irmã a se reerguer e comprar algo mais modesto para você mesma. A audácia da sugestão me deixou momentaneamente sem palavras.
Vanessa se aproveitou do meu choque para ir em frente. Fiz uma pesquisa e casas na sua área estão sendo vendidas por mais de R$ 400.000. Mesmo depois de pagar sua hipoteca, você teria bastante dinheiro sobrando para comprar um apartamento e salvar meu negócio. Eles tinham pesquisado meu bairro, tinham calculado meu patrimônio potencial antes mesmo de falarem comigo. A premeditação era impressionante. Deixe-me ver se eu entendi, eu disse lentamente. Vocês querem que eu venda a casa que trabalhei anos para comprar? Dê a Vanessa centenas de milhares de reais, sem um plano de pagamento e diminua minha vida para que ela possa continuar um negócio que já está falindo? Família ajuda a família, minha mãe exclamou, com lágrimas nos olhos. Sempre cuidamos uns dos outros. Cuidamos? Perguntei calmamente. Quando é que vocês cuidaram de mim? A pergunta ficou no ar como um desafio. O rosto do meu pai escureceu. Nós te demos um teto, comida, roupas. Vocês fizeram o mínimo legal exigido dos pais. Eu o corrigi. Enquanto isso, eu trabalhei durante o ensino médio e a faculdade enquanto vocês pagaram a Vanessa inteiramente. Eu construí minha carreira e minhas economias sozinha, enquanto vocês financiaram a galeria dela, a boutique dela e, aparentemente, as reformas de luxo do apartamento dela. Foi diferente, minha mãe insistiu. A Vanessa tem talentos especiais que precisam ser cultivados. E eu não tenho? A criança magoada dentro de mim veio à tona brevemente antes que eu a empurrasse de volta. Não se trata de talento. Trata-se de responsabilidade. Fui financeiramente responsável a vida inteira. E agora vocês querem que eu pague pela irresponsabilidade da Vanessa. Vanessa bateu a mão na mesa, fazendo os pratos tremerem. Deus, você sempre teve tanta inveja de mim. Esse seu ar de superioridade sobre ser responsável é só um jeito de se sentir melhor. Inveja? Eu repeti incrédula. Vanessa, eu trabalhei por tudo o que tenho, enquanto via você receber intermináveis doações, e mesmo assim, nunca pedi um centavo a nenhum de vocês. Mesmo agora, depois de 5 anos de silêncio. Vocês não perguntaram como estou ou como minha vida é. Vocês só querem o que eu tenho. Nós queremos que esta família volte a se unir, meu pai disse com severidade. Essa situação poderia ser uma bênção disfarçada, nos aproximando de novo. Me fazendo sacrificar tudo e a Vanessa não sacrificar nada? Me levantei da mesa, meu apetite há muito tempo perdido. Não, eu não vou vender minha casa. Não vou pagar as dívidas da Vanessa. Os problemas financeiros dela não são minha responsabilidade. As lágrimas da minha mãe transbordaram. Como você pode ser tão cruel? Nós te criamos para ser melhor do que isso. Família ajuda a família. Vocês me tiraram desta família. Eu a lembrei. Vocês deixaram bem claro que eu só seria bem-vinda se entregasse minhas economias. Nada mudou, exceto o valor que vocês estão exigindo. Meu pai também se levantou, seu rosto vermelho de raiva. Então é isso. Você vai deixar sua irmã perder tudo. Deixar nossa aposentadoria ser aniquilada. Tudo porque você não vai compartilhar sua boa fortuna. Minha boa fortuna? Eu ri sem humor. Não houve fortuna envolvida, apenas trabalho, sacrifício e decisões inteligentes. Nada disso parece ser valorizado nesta família. Sua criança ingrata e egoísta, meu pai cuspiu. Depois de tudo o que fizemos por você. O que exatamente vocês fizeram por mim nos últimos 5 anos, pai? Ou nos 5 anos anteriores a isso? Por favor, refresque minha memória sobre tudo o que fizeram por mim. Ele não teve resposta, apenas uma raiva contida. Minha mãe chorava abertamente agora, enquanto Vanessa me olhava com um ódio que era assustador em sua intensidade. Eu deveria ir, eu disse, pegando minha bolsa. Isso foi um erro. Se você sair por aquela porta, meu pai avisou, não espere outro convite. Parei no limiar da sala de jantar. Sabe o que é interessante? 5 anos atrás, você me deu o mesmo ultimato, minha irmã ou meu dinheiro. E agora aqui estamos de novo, com nada mudado. Talvez o problema não seja eu, pai. Talvez seja que vocês e a mamãe criaram essa dinâmica onde a Vanessa nunca enfrenta as consequências e eu sou a responsável para sempre por limpar as bagunças dela. Como você ousa nos culpar? Vanessa gritou. Isso é tudo culpa sua. Balancei a cabeça tristemente. Adeus. Desejo o melhor a todos vocês com seus problemas financeiros, mas não posso ser a solução.
Enquanto caminhava para o meu carro, pude ouvir o choro da minha mãe e os gritos raivosos do meu pai através das janelas abertas. Meu telefone começou a vibrar com mensagens antes mesmo de eu chegar ao final da entrada. Egoísta, família ajuda família. Espero que você goste da sua casa grande e vazia enquanto perdemos tudo. Desliguei meu telefone com as mãos tremendo enquanto dirigia para o santuário que eu tinha construído para mim mesma. Somente quando estava segura lá dentro, com a porta trancada, me permiti chorar pela família que eu nunca tive de verdade e que agora sabia que nunca teria. As mensagens de texto continuaram durante todo o fim de semana, aumentando tanto em frequência quanto em virulência. Na manhã de segunda-feira, eu havia recebido mais de 50 mensagens dos meus pais e da Vanessa, variando de chantagens a ameaças diretas. Seu egoísmo está destruindo esta família. O papai teve que ir para a emergência por causa do estresse. Espero que você esteja feliz. Sabemos onde você mora. Vamos lembrar disso quando você precisar de ajuda algum dia. Eu bloqueei os números deles, mas eles começaram a ligar de telefones diferentes. E-mails inundaram minha caixa de entrada. Vanessa até criou postagens nas redes sociais aludindo a membros da família tóxicos que acumulam riqueza enquanto outros sofrem, marcando conhecidos em comum para garantir o máximo de humilhação. Parentes com quem eu não falava há anos de repente me contataram, alguns curiosos sobre o drama. Outros se juntando à campanha de pressão para ajudar a pobre Vanessa. A narrativa da família havia sido claramente estabelecida. Eu era a vilã, a irmã insensível com uma casa grande que se recusou a salvar sua irmã em dificuldades. Sabe, sua prima Fernanda vendeu o carro dela para ajudar o irmão a pagar a faculdade. Minha tia escreveu em um e-mail particularmente incisivo. É isso que uma família de verdade faz. Apesar de saber que eu tinha tomado a decisão certa, a enxurrada de mensagens me afetou. Me peguei duvidando, me perguntando se eu era mesmo a pessoa egoísta que eles descreviam. Minha terapeuta trabalhou horas extras naquela semana. Eles estão usando táticas clássicas de manipulação, a doutora Rivers me lembrou. A culpa, as ameaças, a vergonha pública. São tentativas de controlar seu comportamento porque a discussão racional não funcionou. Mas e se eles realmente perderem tudo? Perguntei, expressando o medo que me mantinha acordada à noite. Isso seria lamentável, mas seria a consequência das escolhas deles, não suas. Você não é responsável por consertar problemas que não criou, Ana. Encontrei conforto nessas palavras e no apoio dos amigos verdadeiros que conheciam a mim de verdade. Minha vizinha, Dona Lúcia, me trouxe pão caseiro quando notou que eu parecia estressada. Meu colega de trabalho, Marcelo, ofereceu conselhos legais sobre assédio. Minha amiga Clara ficou comigo por 2 noites quando as ligações se tornaram particularmente agressivas. Assim que a tempestade parecia estar diminuindo, a campainha tocou em uma manhã de sábado. Olhei pelo olho mágico e vi meus pais parados na minha varanda, parecendo submissos e quase arrependidos. Contra meu bom senso, abri a porta. — O que vocês estão fazendo aqui? Perguntei, sem dar um passo para o lado para deixá-los entrar. Viemos conversar. Minha mãe disse suavemente. Podemos entrar, por favor? Contra os avisos que soavam na minha cabeça, eu os deixei entrar. Eles ficaram na minha entrada, avaliando com disfarçado interesse a casa que nunca tinham visto. Isto é adorável, minha mãe comentou. Você se deu bem na vida. Obrigada, respondi de forma rígida. O que vocês queriam conversar? Meu pai suspirou pesadamente. Talvez tenhamos sido precipitados na outra noite. Foi um choque te ver depois de tanto tempo, e o estresse desta situação com a Vanessa tem sido esmagador. Sentimos sua falta, minha mãe acrescentou, seus olhos se enchendo de lágrimas bem ensaiadas. Toda essa briga não é o que queremos. Somos família, apesar de tudo. A aparente mudança de atitude deles parecia suspeita, mas uma parte de mim queria desesperadamente acreditar que era genuína. A garotinha que sempre desejou a aprovação deles via isso como a oportunidade que ela tanto esperou. Eu também sinto falta do que poderíamos ter sido, admiti. Mas não posso ignorar o quão tóxicas as coisas se tornaram. Você nos mostraria a casa? Minha mãe perguntou, mudando de assunto. Queremos ver o lar que você criou. O tour foi estranho, mas educado.
Eles comentaram sobre minhas reformas, perguntaram sobre o bairro e fizeram conversas fiadas que cuidadosamente evitavam qualquer menção a dinheiro ou Vanessa. Parecia quase normal essa performance de pais interessados, e me peguei relaxando um pouco, até chegarmos ao meu escritório em casa. É aqui que eu trabalho às vezes, expliquei, mostrando a eles o cômodo que eu tinha montado com uma mesa, computador e armários de arquivo. Minha mãe foi até minha mesa, olhando os papéis lá com interesse óbvio. Então é aqui que você guarda todos os seus documentos importantes, papéis da hipoteca e tal. A pergunta casual fez os alarmes soarem, alguns deles. A maioria é digital agora. Meu pai abriu meu armário sem perguntar, notando as caixas de arquivo guardadas lá. Muito organizada, sempre foi meticulosa com suas coisas. Enquanto o tour continuava, notei minha mãe parando perto do gancho de chaves, perto da minha porta dos fundos, onde eu mantinha minha chave extra da casa. Ela parecia estar memorizando a localização, seus olhos alternando entre as chaves, e eu, para ver se eu notava o interesse dela. Quando voltamos para a sala de estar, a conversa inevitavelmente voltou para Vanessa. Temos pensado em opções. Meu pai começou com cautela. Talvez haja um meio termo que possa ajudar a todos, como... Como o quê? Perguntei, já sabendo onde isso ia dar. E se você fizesse um empréstimo de capital de giro, em vez de vender a casa? Minha mãe sugeriu alegremente, como se essa alternativa brilhante tivesse acabado de ocorrer a ela. Você poderia manter sua casa e ainda assim ajudar sua irmã. E lá estava. O verdadeiro propósito da visita deles. A razão para a mudança repentina de tática. Eles ainda queriam o valor da minha casa, apenas através de um mecanismo diferente. Um empréstimo que eu seria responsável por pagar, eu esclareci. Enquanto dou o dinheiro para Vanessa, que demonstrou que não consegue gerenciar finanças. Nós ajudaríamos com os pagamentos, meu pai ofereceu, de forma pouco convincente. Seria um esforço de família. Como o esforço de família para pagar minha faculdade? Perguntei de forma incisiva. Ou o esforço de família para me apoiar quando eu estava começando minha carreira. Suas expressões endureceram com a minha recusa em entrar no jogo. Acho que é hora de vocês irem embora, eu disse firmemente. Você está mesmo determinada a nos ver sofrer, minha mãe disse, seu tom conciliador desaparecendo instantaneamente, depois de tudo o que sacrificamos por você. Por favor, vão embora, repeti, caminhando em direção à porta. Esta conversa acabou. Para minha surpresa, eles cederam sem mais discussões. Meu pai até assentiu de forma rígida enquanto saíam, quase respeitosamente. Estaremos em contato, ele disse. Pense no que discutimos. A partida fácil deles me deixou desconfortável. Enquanto os via se afastarem de carro, não consegui me livrar da sensação de que este não era o fim da campanha deles, apenas uma mudança de estratégia. Meus instintos gritavam que algo estava errado, que o reconhecimento da minha casa tinha um propósito além da reconciliação. Verifiquei todas as minhas fechaduras naquela noite e fiz uma anotação mental para procurar um sistema de segurança. A paz que eu tinha cultivado na minha casa de repente parecia frágil, ameaçada pelas mesmas pessoas que deveriam ter sido suas mais firmes defensoras. 3 dias após a visita dos meus pais, voltei do trabalho e encontrei minha porta da frente um pouco entreaberta. Meu estômago gelou enquanto me aproximava, cautelosamente, ouvindo sons abafados vindos de dentro. Pegando meu telefone para ligar para a polícia, hesitei, me perguntando se estava exagerando por causa de uma porta que eu poderia ter esquecido de fechar direito naquela manhã. Essa hesitação desapareceu quando ouvi um barulho de algo caindo, seguido pela voz da minha mãe. Verifique o escritório de novo. A escritura tem que estar em algum lugar. Completei a ligação, sussurrando meu endereço para o atendente e explicando que minha casa estava sendo roubada. O operador me aconselhou a ficar do lado de fora e esperar os policiais. Mas quando ouvi outro barulho e o som de vidro quebrando, algo em mim se rompeu. Esta era a minha casa, meu santuário, sendo violada pelas mesmas pessoas que deveriam ter a respeitado mais. Empurrei a porta totalmente e a cena que me cumprimentou me roubou o fôlego.
Minha sala de estar estava uma bagunça. As estantes haviam sido esvaziadas, os livros jogados no chão, as almofadas do sofá estavam rasgadas, o enchimento espalhado pelo piso de madeira. Molduras de fotos estavam quebradas e, escrito na minha parede com o que parecia ser batom, havia uma única palavra: egoísta. O que vocês estão fazendo? Eu gritei, fazendo meu pai se virar de onde ele estava, puxando as gavetas da mesa no canto. Ana! Minha mãe saiu do corredor, parecendo surpresa, mas não arrependida. Você chegou cedo. Cedo? Esta é a minha casa. O que vocês fizeram? Gesticulei descontroladamente para a destruição ao meu redor. Vanessa apareceu do meu quarto segurando uma pilha de papéis. Encontrei os documentos da hipoteca. Ela anunciou antes de me ver na porta. Sua expressão de triunfo vacilou apenas ligeiramente. Você não entende? Meu pai disse, seu tom estranhamente calmo dadas as circunstâncias. Isso é para o seu próprio bem, pela família. Meu próprio bem? Vocês arrombaram minha casa e destruíram minhas coisas? Eu estava tremendo agora, com o telefone ainda na mão, com a atendente da polícia ouvindo. Estamos te ensinando uma lição valiosa sobre prioridades, minha mãe disse, como se isso explicasse tudo. Coisas podem ser substituídas, a família não. É isso que é? Uma lição? Olhei ao redor para a devastação da minha casa cuidadosamente cuidada. Invasão de propriedade, destruição de bens, isso são crimes. O que vocês fizeram aqui é crime. Não seja tão dramática, Vanessa zombou, ainda segurando meus documentos financeiros. É só um monte de coisas. Coisas que você valoriza mais do que sua própria irmã. A polícia já está a caminho, eu os informei, minha voz mais firme do que eu me sentia. Todos vocês precisam sair agora. Em vez de parecerem preocupados, meu pai riu. A polícia? Você chamaria a polícia para seus próprios pais? Eles não vão fazer nada, somos família. Temos todo o direito de estar aqui. Vocês não têm direito de estar aqui, eu rebati. Eu não os convidei para entrar. Vocês arrombaram minha porta e destruíram minha propriedade. Nós te criamos. Minha mãe sibilou, com uma crueldade em sua expressão que eu nunca tinha visto antes. Tudo o que você tem veio de nós. Esta casa, seu emprego, tudo isso existe porque nós te criamos. A lógica distorcida me chocou por um momento. Naquele momento, sirenes se tornaram audíveis à distância. Você está realmente fazendo isso? Vanessa disse, incrédula. Chamando a polícia para nós, quando tudo o que precisávamos era de uma pequena ajuda, 260 mil reais não é nada para você com esta casa. É tudo para mim, eu respondi. Esta casa representa anos de trabalho, sacrifício e independência que nenhum de vocês jamais respeitou ou reconheceu. As sirenes ficaram mais altas e o pânico finalmente se registrou nos rostos dos meus pais. Meu pai pegou os papéis das mãos de Vanessa. Precisamos ir. Ele insistiu, indo em direção à porta dos fundos. Não, eu bloqueei o caminho deles. Vocês ficam aqui e explicam aos policiais o que estavam fazendo. Saia da frente, Ana, meu pai exigiu, sua voz baixa e ameaçadora. Ou o quê? Você vai me machucar também? Destruir mais das minhas coisas? Vá em frente, adicione agressão às acusações. Luzes azuis piscaram através das minhas janelas, enquanto as viaturas paravam do lado de fora. Meus pais e Vanessa trocaram olhares frenéticos, o plano deles claramente desmoronando. Isto é apenas um desentendimento familiar, minha mãe disse em voz alta, como se estivesse ensaiando o que diria a polícia. Nada para as autoridades se preocuparem. Uma batida forte na porta foi seguida por uma voz autoritária. Polícia, abra a porta! Fui atender, mantendo os olhos na minha família. 2 policiais entraram, avaliando a destruição com profissionalismo. O que aconteceu aqui, senhora? O primeiro policial perguntou. Cheguei em casa e encontrei meus pais e minha irmã invadindo. Como podem ver, eles destruíram grande parte da minha propriedade e estavam tentando roubar documentos. Minha voz estava surpreendentemente calma, enquanto eu apontava para os papéis ainda apertados na mão do meu pai. Isso é ridículo! Minha mãe protestou. Somos a família dela, estávamos apenas visitando. A senhora tinha permissão para entrar na casa? O policial perguntou a ela diretamente. Não precisamos de permissão, somos os pais dela.
A segunda policial, uma mulher mais velha, com uma atitude direta, balançou a cabeça. Não é assim que a lei funciona, senhora. As casas de filhos adultos não são extensões da propriedade dos pais. Tudo isso é um mal-entendido. Meu pai tentou usar seu tom autoritário sem impressionar os policiais. Ficamos preocupados com a Ana e viemos checar como ela estava. A porta estava aberta. E a mobília destruída? A escrita na parede? O primeiro policial gesticulou para a palavra egoísta rabiscada na minha sala. Ela sempre foi dramática, Vanessa interrompeu. Provavelmente fez isso ela mesma para nos incriminar. A policial levantou uma sobrancelha. E esses documentos na mão do seu pai, ela também plantou esses? Enquanto os policiais separavam os membros da minha família para interrogatório, a realidade da situação finalmente pareceu cair sobre eles. Isso não seria descartado como uma briga de família. Haveria consequências. Meus vizinhos haviam se reunido do lado de fora, atraídos pela presença policial. Dona Lúcia estava no meu gramado, a preocupação estampada em seu rosto gentil. O Sr. Mendes, do outro lado da rua, estava filmando com o celular, aparentemente tendo capturado minha família, sendo levada para viaturas separadas para interrogatório. Lá dentro, dei minha declaração, explicando a história do afastamento, as recentes exigências por dinheiro, a visita suspeita dias antes e o fato de tê-los encontrado destruindo minha casa hoje. Eles estavam procurando especificamente meus documentos de hipoteca, expliquei. Minha irmã está com uma dívida significativa e eles querem que eu venda minha casa para pagá-la. Os policiais tiraram fotos dos danos, coletaram evidências e me garantiram que estavam levando o assunto a sério. Quando perguntaram se eu queria prestar queixa, não hesitei. Sim, por todas as acusações. Enquanto eles se preparavam para transportar minha família para a delegacia, a compostura da minha mãe finalmente se desfez. Você não pode fazer isso conosco. Somos seus pais. Família ajuda a família. Isto não é ajuda. Eu disse a ela, minha voz falhando um pouco. Isso é abuso e vai parar hoje. Somente quando as viaturas se afastaram com minha família lá dentro, me permiti absorver totalmente o que tinha acontecido. De pé na bagunça da minha sala, cercada pelos restos quebrados da vida que eu tinha construído, comecei a tremer incontrolavelmente. Dona Lúcia apareceu ao meu lado, colocando um braço firme sobre meus ombros. Você vem ficar comigo esta noite, querida. Ela disse firmemente. Vamos lidar com essa bagunça amanhã. Assenti sem palavras, sobrecarregada demais para falar, e a deixei-me guiar para longe dos pedaços quebrados da minha casa e da minha família. Nos dias que se seguiram à invasão, descobri exatamente o que minha família estava procurando e por que eles tinham visado meu escritório em casa com tanta determinação. Enquanto limpava a bagunça que eles haviam deixado para trás, encontrei um envelope que havia caído atrás da minha mesa no caos. Dentro estava um documento do qual eu quase me esquecera, o certificado de tombamento da minha casa. Quando comprei a propriedade, a proprietária anterior havia mencionado que a casa estava listada no registro histórico local devido à sua importância arquitetônica e à sua conexão com um proeminente construtor do início do século XX. Na época, eu tinha visto isso como um detalhe charmoso que adicionava caráter à minha casa. O que eu não tinha apreciado totalmente era a proteção legal que esse status proporcionava. Como uma propriedade tombada, minha casa não poderia ser vendida sem a aprovação da sociedade histórica. Qualquer comprador estaria sujeito a diretrizes de reforma rígidas e requisitos de preservação. Além disso, certos elementos arquitetônicos, incluindo a marcenaria original e os vitrais, eram especificamente protegidos e não podiam ser removidos ou alterados significativamente. Essa documentação explicava por que minha família estava tão desesperada para encontrar os papéis da minha propriedade. Uma venda padrão seria sinalizada durante o processo, revelando restrições que tornariam a casa muito menos valiosa como uma fonte rápida de dinheiro. Eles provavelmente tinham planejado usar meus documentos para encontrar maneiras de contornar essas restrições, ou até mesmo tentar falsificar minha assinatura em papéis de venda antes que esses problemas viessem à tona. A descoberta me levou direto ao escritório de uma advogada. Jéssica Oliveira era especialista tanto em direito imobiliário quanto em direito de família, o que a tornava unicamente qualificada para lidar com a minha situação.
O que eles tentaram é altamente ilegal. Ela confirmou depois de analisar meu caso. Invasão de propriedade, destruição de bens, tentativa de roubo de documentos e o que parece ser um golpe imobiliário planejado. O que devo fazer agora? Eu perguntei, ainda me sentindo abalada. Primeiro, vamos pedir uma ordem de restrição. Dados os danos à sua casa e a clara intenção de cometer fraude financeira, você tem fortes motivos. Segundo, vamos documentar tudo para o processo criminal que o promotor está montando. Terceiro, vamos abrir um processo civil por danos à sua propriedade. Nas semanas seguintes, esses procedimentos legais se tornaram meu foco. A ordem de restrição foi concedida sem hesitação quando a juíza viu as fotografias da minha sala destruída e as mensagens ameaçadoras que minha família havia enviado. O processo criminal também avançou, com os 3 membros da família enfrentando múltiplas acusações. O que eu não tinha previsto foi a reação da Vanessa quando confrontada com as consequências reais. Durante a audiência da ordem de restrição, ela desmoronou no banco das testemunhas. Não era para ter chegado a tanto, ela soluçou. Só precisávamos dos papéis para ver quais eram as opções. O papai disse que não iríamos pegar nada, só olhar. Sob interrogatório, ela revelou toda a extensão de seus problemas financeiros. Cartões de crédito estourados, múltiplos empréstimos com juros altos, contratos de aluguel para itens de luxo que ela não podia pagar e um negócio de boutique que nunca deu lucro. A dívida de R$260 mil, na verdade, estava mais perto de 30 mil, quando todas as contas foram somadas. Mais chocante foi sua admissão de que meus pais estavam apoiando esse comportamento por anos, esvaziando suas contas de aposentadoria, pegando uma hipoteca reversa em sua casa e até vendendo relíquias de família para cobrir as despesas da Vanessa. A situação financeira deles era muito mais grave do que eu havia percebido, com a falência iminente e possivelmente a perda da casa. Não sabíamos o que mais fazer, minha mãe testemunhou, sua anterior arrogância substituída por desânimo. A Vanessa precisava de ajuda e você era a única com recursos. Vocês consideraram pedir à sua filha um empréstimo razoável com um plano de pagamento? A juíza perguntou, em vez de exigir que ela vendesse a casa ou invadir para roubar documentos. Ela teria dito não, meu pai murmurou. Ela já se recusou a ajudar há 5 anos. Estabelecer limites não é se recusar a ajudar, a juíza observou. É estabelecer parâmetros saudáveis para a assistência, algo que esta família parece ter dificuldade em entender. A ordem de restrição foi concedida por 1 ano, com provisões para extensão, se necessário. Minha família foi proibida de me contatar diretamente, de se aproximar a menos de 500 metros da minha casa ou local de trabalho, ou de me discutir nas redes sociais. As acusações criminais resultaram em liberdade condicional para meus pais e serviço comunitário para a Vanessa, juntamente com aconselhamento financeiro obrigatório para os 3. A juíza deixou claro que a clemência era condicional à sua obediência, à ordem de restrição e à conclusão da terapia familiar. O processo civil foi resolvido fora do tribunal quando o seguro dos meus pais concordou em cobrir os danos à minha casa. O acordo forneceu o suficiente para não apenas consertar o que havia sido destruído, mas para fazer melhorias que eu estava economizando, incluindo um sistema de segurança completo. Enquanto os assuntos legais se resolviam, a cura emocional começou. A violação da minha casa tinha deixado cicatrizes invisíveis que eram mais lentas para curar do que os danos físicos. Eu pulava com barulhos inesperados, checava as fechaduras repetidamente e dormia mal por meses. Mas com o tempo e a terapia contínua, essas reações começaram a desaparecer. Minha comunidade provou ser a maior fonte de cura. Vizinhos que eu mal conhecia antes do incidente se uniram para me ajudar, auxiliando com os reparos e me visitando regularmente. Dona Lúcia trazia o jantar todas as quartas-feiras. O Sr. Mendes instalou luzes com sensor de movimento ao redor da minha propriedade. Colegas cobriam minha carga de trabalho quando as audiências judiciais exigiam tempo livre. Essas conexões formaram uma rede de apoio mais forte do que qualquer uma que eu tinha conhecido enquanto crescia. Ao contrário do amor condicional que minha família biológica havia oferecido,
Esses relacionamentos eram baseados em respeito mútuo e cuidado genuíno. 6 meses após a invasão, minha casa não estava apenas restaurada, mas melhorada. Nova pintura cobriu a palavra de ódio que havia sido rabiscada na minha parede. Mobília atualizada substituiu as peças danificadas. O jardim floresceu sob a orientação especializada de Dona Lúcia e, mais importante, a sensação de segurança e paz que eu havia cultivado antes estava gradualmente retornando. Através de um conhecido em comum, soube que a Vanessa havia entrado em um programa de aconselhamento financeiro sério e estava trabalhando em um emprego de varejo pela primeira vez em sua vida. Meus pais tinham se mudado para um apartamento menor e estavam se ajustando à aposentadoria sem a estabilidade que esperavam. Essas mudanças, embora difíceis para eles, talvez fossem os primeiros passos em direção a padrões mais saudáveis. 1 ano após o incidente, quando a ordem de restrição se aproximava de sua data de expiração, recebi uma carta de Vanessa, encaminhada através da minha advogada, conforme permitido pelo tribunal. Ao contrário de suas comunicações anteriores, esta não continha exigências, acusações ou chantagens. Em vez disso, oferecia o que parecia ser um pedido de desculpas genuíno. Sinto muito pelo que fizemos com a sua casa e a sua confiança, ela escreveu. Estou começando a entender como minhas escolhas financeiras afetaram a todos e o quão injustas nossas expectativas em relação a você foram. Não espero perdão, mas queria que você soubesse que estou trabalhando em mim mesma e assumindo a responsabilidade pelos meus atos pela primeira vez. Não respondi imediatamente. O pedido de desculpas era um passo positivo, mas a confiança, uma vez quebrada, não podia ser restaurada instantaneamente por palavras sozinhas. Decidi esperar para ver se a mudança de comportamento seguiria a mudança na retórica. A experiência me ensinou que a família não é definida por sangue, mas por respeito, apoio e limites saudáveis. As pessoas que apareceram para mim durante meus momentos mais sombrios, que ajudaram a reconstruir não apenas minha casa, mas meu senso de segurança, eram minha verdadeira família. Enquanto estava sentada na minha varanda restaurada em uma noite quente, observando os vagalumes dançarem no meu jardim, senti uma paz que havia sido difícil de conquistar. Minha casa permaneceu meu santuário, fortalecida pelos desafios que havia suportado. E eu permaneci sendo quem eu sou, sem mais buscar a aprovação daqueles que provaram que não podiam dá-la incondicionalmente. Você já teve que se proteger de membros da família que se sentiam no direito de ter o que você conquistou com tanto esforço? A jornada da culpa à autoproteção nunca é fácil, mas às vezes é necessária. Deixe um comentário abaixo com seus pensamentos sobre onde você traçaria a linha com as exigências financeiras da família. E se esta história ressoou com você, por favor, clique em curtir e inscrever-se para apoiar mais conversas sobre o estabelecimento de limites saudáveis. Lembre-se, a verdadeira família te eleva, em vez de te derrubar. E às vezes a família que escolhemos traz mais cura do que aquela em que nascemos. Obrigada por ouvir minha história e desejo força em sua própria jornada de estabelecimento de limites.